Senhor presidente, senhores deputados, senhor líder da oposição, deputado Tadeu Venere, eu pretendo aqui hoje poder, de uma forma didática, transferir à casa aquilo que me surpreendeu muito ao analisar a coleta dos documentos que foram feitas, dos documentos, a partir do pedido de informações que foi formulado pelo líder da oposição. E eu me surpreendi muito e entendo que é necessário que nós possamos partilhar essas informações com todos. Até porque nós vivemos numa época em que a palavra de um delator tem mais valor do que a palavra de qualquer pessoa no nosso país, de qualquer pessoa. Se um delator falar alguma coisa contra a presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, a palavra do delator vai ter mais valor. Esse é o fato que nós constatamos, né? Não precisamos valorar nada. E pessoas do nosso convívio, inclusive, têm sido atacadas e sem ter oportunidade, inclusive, de se defender, porque é difícil você gerar a prova negativa, né? Se inverteu aqui o processo penal. Mas eu gostaria de, muito objetivamente, dizer o seguinte: nessas pastas aqui estão os documentos que foram oferecidos pelo governo do Estado e que serão entregues à liderança da oposição, os documentos para que eles possam aprofundar essa análise e esse debate. Mas eu gostaria de poder aqui, né, na minha leitura que fiz desses documentos, e aí produzimos, junto com a nossa assessoria, algumas lâminas que demonstram claramente, né, o que é que aconteceu desde o início. Então, nós vamos tratar dessa unidade, que é da unidade do Colégio Estadual Ribeirão Grande, de Campina Grande do Sul, que sempre tem sido, né, um exemplo aí trabalhado pela mídia. E eu gostaria que passasse a próxima lâmina. Ali nós temos o pedido de aditivo, o famoso aditivo que o deputado Tadeu Venere acabou de dizer agora, e verifica-se assim, ó, o pedido de aditivo, ele passou, nesse caso específico, por 12 instâncias ou profissionais antes de chegar à governadoria. Chega o pedido aditivo, ele vai para a engenharia da SUD, para a coordenação de orçamento, para o departamento de engenharia, para o gabinete da SUD, para a superintendência da SUD, para o diretor-geral da SED, para o núcleo jurídico da SED, para o secretário de Educação, da assessoria técnica da Casa Civil, jurídico da Casa Civil, vai para o Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal do Estado, para a chefia da Casa Civil, quando vai daí a governadoria. Esse contrato, por favor, pode passar a próxima lâmina? Esse contrato da consultora Valor, ele foi assinado dia 8/4/2014 pelo secretário Paulo Afonso Schmidt, representando o Estado, e representando a consultora Valor, Tatiane de Souza. A ordem de serviço foi assinada na mesma data por Paulo Schmidt, Maurício Fanini e também pela representante da consultora Valor, valor da obra, R$ 2.994.000. No dia 14/8, 4 meses depois, pode passar a próxima lâmina? A consultora Valor solicita um aditivo no valor de R$ 712 mil, embasado em planilhas de custo de material registrado na coordenação de orçamentos, documentos, enfim, estão todos postos ali. Essa solicitação justificativa da construtora, tal pleito se dá a uma em razão das condições de solo muito desfavoráveis à execução da obra, da maneira como posta no projeto. Pode passar a próxima lâmina, por favor. O coordenador da fiscalização, engenheiro Evandro Machado, da SUD, manifesta-se favorável ao aditivo. Ele afirma que os serviços foram vistoriados e conferidos pelo fiscal. E ali tem os pareceres que os senhores podem ler, né? A ideia é justamente que os pareceres possam lê-los, né? Considerando exposto, após a análise da mesa, sou de parecer favorável ao aditamento do serviço. Encaminho para análise, visto os motivos apresentados são coerentes, necessários e foram verificados.
Curitiba, 18 de agosto de 2014. E a ficha de acompanhamento de obra, do dia 25 de agosto, ela, na próxima lâmina, por favor. Desculpe, eu só preciso me coordenar um pouco melhor com você aqui. A ficha de acompanhamento mostra que a obra deveria estar com 53,7%. Isso que o engenheiro, vou repetir aqui, para que ninguém tenha dúvida, engenheiro Evandro Machado, né, junto com a ficha de acompanhamento, diz que tem necessidade de fazer esse aditivo. Maurício Fanini, na próxima lâmina, por favor. Diretor de Engenharia e Projetos e Orçamentos da SUD, encaminha o pedido à Diretoria-Geral do SEAD para providência, ou seja, faz o encaminhamento formal do pedido. O diretor Edmundo da Veiga Neto, 2 meses depois, na próxima lâmina, podemos ver, Edmundo da Veiga Neto assina declarações atestando a regularidade do pedido nas esferas civil e penal, declaração de ordenador de despesa e declaração de adequação, o DAD aqui, que é a adequação à despesa, né? Ou seja, dizendo que está tudo correto para poder assinar o aditivo. Ricardo, na próxima lâmina, Ricardo Nicolau Damer encaminha para análise e parecer jurídico da administração da SEED, né? Assistente técnico do GAS. O procurador, podemos virar a próxima página, o procurador, que é procurador do Estado, Guilherme Henrique Ramada, do Núcleo Jurídico, dá parecer favorável e encaminha para a Casa Civil para apreciação e autorização. Vocês podem ver onde está assinalado, podendo assim seguir seus trâmites normais, satisfazendo os objetivos a que se destinam. Assinado pelo Procurador do Estado. Isso no dia 26 de 11 de 2014. No mesmo dia 26 do 11, o Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, com competência, com delegação de competência na condição de diretor-geral, encaminha o pedido ao governador para que se faça, né, o aditivo. O processo é enviado ao núcleo jurídico da Casa Civil. O procurador do Estado, Miguel Campos, ele dá um parecer, que Vossas Excelências podem verificar, favorável para que seja feita a análise, né, a deliberação governamental, submetendo, encaminhando o pedido do aditivo ao Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal, que é integrado. Por favor, a próxima lâmina. A próxima, eu esqueci de pedir, essa é o encaminhamento. Esta aí, senhores, é a ata da reunião de trabalho do Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal do Estado, que é integrada por diversos secretários. No caso específico, em tela, César Silvestre, secretário-chefe da Casa Civil, o secretário do Planejamento, Cássio Taniguchi, o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo de Moura, a representante da Secretaria da Administração, Rosângela Ferraz, o procurador-geral do Estado, o Birajara Aires Gasparim, o diretor-geral da Secretaria da Fazenda, João Otávio Faria Borges Sá. Estiveram presentes ainda como convidados, representando a SEED, para defender o aditivo. E quando os senhores entendam aqui o seguinte, esse modus operandi aqui se reproduz em todos os outros aditivos. Eu estou pegando um exemplo, mas se reproduz em todos. Vão lá quem? O senhor Jorge Weckerlin, o senhor Jaime Sunier e o senhor Paulo Schmidt. E daí, por unanimidade de votos, o Conselho manifesta por recomendar o deferimento do pleito. Qual o pleito? O aditivo. Muito bem, por gentileza, a próxima. Obrigado. Ali, o governador, naturalmente, né, faz, no dia 3/12, o ato administrativo concluinte, onde, de fato, faz uma grande ressalva. Eu, aliás, já fiz alguns questionamentos sobre essas ressalvas, que elas são tão amplas. Porque se a gente ler a ressalva que é feita no despacho do governador, e não é só do governador Beto Richa, o governador Requião também tinha a mesma ressalva,
exame da viabilidade técnica, financeira, orçamentária, fiscal e a regularidade do pedido é de responsabilidade do titular do órgão solicitante, assim como é da competência de sua assessoria jurídica a análise técnica frente à Lei Estadual 15.608 de 2007, que é a lei de licitações que rege no nosso Estado aqui as licitações. Muito bem. Por gentileza, a próxima lâmina é a assinatura do termo aditivo, novamente pelo Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, diretor-geral da SEED, e Tatiane de Souza. Né? Os senhores podem ver a assinatura. Por favor, a próxima lâmina. Aí nós temos ainda uma intercorrência aqui que acho que vale a pena destacar nesse caso específico. Por gentileza, sim, já estamos nela. No dia 20 de janeiro de 2015, a consultora Valor solicita a prorrogação do prazo do contrato e execução de obras por mais 180 dias, justificando más condições climáticas. O pedido é dirigido a Maurício Fanini e é assinado pela engenheira Viviane Lopes de Souza, que vem a ser a irmã de Eduardo Lopes de Souza. Na próxima lâmina, vocês podem ver, dia 19/2, há uma ficha de acompanhamento de obras e melhorias que embasa o aditivo de prazo. Vejam bem, o aditivo de prazo foi embasado por essa ficha. O que diz ela? Que a obra está com 99,51% dela realizado. Vocês podem ver lá, situação física 99,51, 19/2/2015. Por gentileza, a próxima lâmina. O engenheiro fiscal da SUD, Bruno Hirt, dá parecer favorável à prorrogação de prazo. Diz o engenheiro, solicitação de aditivo, a presente obra teve no decorrer de sua execução um período de chuvas prolongado e constante, que culminou com inúmeras interrupções dos serviços externos. Essas interrupções impediram o avanço adequado da obra. Mediante o exposto acima, a fiscalização de parecer favorável ao pedido da empresa. Olha, uma obra que está com 99,51%. Quem entende um pouquinho de obra sabe que uma obra que falta 0,5%, está faltando colocar as fechaduras e as lâmpadas e mais alguma coisa. Todos nós sabemos disso. Muito bem. O superintendente da SUD, Jaime Sunier, na lâmina seguinte, vocês podem ver, que está ali já no nosso painel, Jaime Sunier encaminha o pedido para a diretoria geral, juntamente com o cronograma físico-financeiro, e assinam esse despacho pedindo essa prorrogação para uma obra que estava, em tese, com 99,51%, Marilze Freitas, do DEP, Altair Freire, engenheiro civil do DEP, e Jaime Sunier Neto, como os senhores podem ver na tela. Muito bem. Aqui, na próxima lâmina, eu entendo que é justamente, como se diz, quando se pisou no rabo do gato aqui, popularmente. Por quê? Porque, para mim, essa foi a identificação da irregularidade. Finalmente, alguém identificou que havia uma irregularidade no pedido da consultora Valor. Quem foi? O procurador-chefe do jurídico da SEED, que é procurador do Estado, Cunibert Kolbe Neto. Ele nega o aditivo de prazo e encaminha o pedido ao engenheiro responsável, solicitando parecer com cronogramas e documentos para apuração dos fatos. Dia 10 de março de 2015. No processo que li, é aqui o marco delimitador para começar a identificar que havia uma grave irregularidade. Por gentileza, na próxima lâmina. Aqui são as providências que foram tomadas pelo governador e, claro, pelo governo como um todo. Tão logo foi informado de irregularidades, porque, na verdade, a primeira irregularidade que foi constatada foi no Colégio Amâncio Moro, que resultou na determinação do governador para que se pudesse fazer a apuração. Muito bem. No dia 5/4, só após a identificação de possíveis irregularidades pelo procurador do Estado, Cunibert Kolbe, o superintendente
da SUD encaminha memorando ao secretário da Educação solicitando a abertura de sindicância. No mesmo dia 5/4, o secretário de Estado da Educação, Fernando Xavier Ferreira, determina ou solicita ao núcleo jurídico que verifique a possibilidade de serem instauradas sindicâncias específicas, enfim, para cada uma das obras. No dia 28/4, os senhores podem ver, a ficha de acompanhamento de obras e melhorias, com data de 24/4, informa que até janeiro de 2015, 99,51% das obras haviam sido concluídas. Muito bem. A lâmina seguinte, por favor. Como houve aquela determinação secretarial de serem realizadas as vistorias, os senhores podem ver esse despacho, é um pouco longo, mas eu quero aqui muito rapidamente poder ler aquilo que eu entendo que é fundamental. Ou seja, os engenheiros Mauro Ângelo Antônio Menezes e o superintendente da SUD, engenheiro Jaime Sunier, eles vão visitar essa obra especificamente, dia 29 de abril, 24 dias depois da abertura da sindicância. E olha o despacho deles. A obra está sendo implantada em um terreno com topografia íngreme, com grande volume de corte e aterro. Foi observado que havia a implantação de um barracão de obra e colocação de tapume na entrada e placa da obra, conforme relatório fotográfico em anexo. Foi observado que a terraplanagem se encontra em fase final de execução. Verificamos também que será necessário proteção dos taludes, visto os mesmos apresentarem grande altura. A drenagem pluvial também terá que merecer cuidados adicionais, pois não existe nas ruas sistemas de drenagem instalados. De acordo com o cronograma proposto para a execução dessa obra, a mesma encontra-se com um atraso na sua execução. E ainda diz o seguinte, ainda faz uma série de relacionamentos aqui de necessidades, como os senhores podem ver ali, de obras, de ações que têm que ser feitas. Agora, o que surpreende, que o senhor já deve ter percebido? Como que 3 engenheiros vão visitar uma obra que está sob suspeita de grave irregularidade, que tem uma ficha da própria SUD, dizendo que ela tem 99,51 e não apontam isso no relatório, dizendo da gravidade do que constataram em loco. Os senhores estão percebendo o tamanho das dificuldades que nós estamos enfrentando nisso? Então, o que eu quero dizer, e aí gostaria de passar a próxima lâmina, é que, novamente, em 11/5, o procurador-chefe da SED, o Cunibert Kolbe Neto, solicita os contratos, enfim, tudo mais, em relação a essa obra, para poder fazer uma apuração dos fatos. E os senhores podem ver na próxima lâmina, que está aí, que os documentos comprovam que os relatórios e vistorias de obra foram assinados por 2 engenheiros. 3, na verdade, como veremos na sequência, mas Bruno Hirt e Evandro Machado. Todas as vistorias foram feitas por eles que fizeram a medição da obra. Pode passar a próxima lâmina. Os pagamentos. A cópia das autorizações de pagamento foram assinadas por Valdeci Costa, técnico da SUD, Evandro Machado, coordenador de fiscalização, Maurício Fanini, diretor da SUD, e por Jaime Sunier Neto, superintendente da SED SUD. Isso se repete nas 10 faturas de pagamento. Próxima lâmina, por favor. No dia 10/6/2015, parecer do procurador Cunibert Kolbe Neto, conclui que houve conduta irregular com atraso na execução de obra e ruptura da atividade em várias obras em que a Valor está envolvida, determinando a ida do processo ao governador para que autorize a instauração de processo administrativo. Dia 11/6, a secretária Ana Séries solicita a autorização para esse processo. Está na próxima lâmina ali, o senhor pode passar para outra, meu prezado amigo. No dia 24/6, o governador autoriza a abertura do processo administrativo, visando apurar as irregularidades cometidas em tese na execução do contrato administrativo número tal, firmado por intermédio da Secretaria da Educação. Os senhores podem verificar
que, olha, na linha do tempo, nós estamos aqui no dia 24 de junho de 2015, faz mais de 2 anos e meio, que esses fatos aconteceram. Que esses fatos que eu estou dizendo, essa ação do ponto de vista da apuração dessas irregularidades, desse desvio, para usar o português mais correto. Muito bem, na próxima lâmina, os senhores podem ver, instituída a Comissão de Auditoria na SUD, é designado um servidor público de carreira, o engenheiro Luiz Carlos Jublin Júnior, como coordenador da auditoria. Próxima lâmina. O que conclui? Que a consultora, dessa intercorrência disso, a consultora Valor solicita ainda mais um prazo de prorrogação de 12 meses, com a intenção de concluir as obras. O coordenador da auditoria, Luiz Carlos Jublin Júnior, manifesta-se favoravelmente à prorrogação do prazo, no sentido de minimizar os danos ao erário e ao sistema educacional do Estado. O diretor-geral da CED, Edmundo da Veiga Neto, solicita ao núcleo jurídico a análise de viabilidade da proposta apresentada pelo coordenador da auditoria e a procuradora-chefe da CED, Andréa Margarete Rogoski Andrade, nega a prorrogação do prazo. Próxima lâmina, por favor. O relatório, no dia 4/8, da auditoria da Escola Ribeirão, do Colégio Estadual Ribeirão Grande, conclui pelo absoluto desequilíbrio da situação físico-financeira da obra. E diz que constata a questão da assinatura do aditivo, enfim, me faz a conclusão do trabalho. A partir do dia 13/8 de 2015, a CED e a PGE nomeiam comissões processantes para apuração de responsabilidade referentes às possíveis infrações praticadas pela empresa Valor. Nomeadas essas comissões, no dia 22, ainda, da próxima lâmina, por favor. No dia 22/4, essa lâmina está um pouco fora aqui do contexto, mas no dia 24 de 2016, o governador determina penalidades a Valor, declaração de nulidade, proibibilidade de participar de licitações por 5 anos, multa e rescisão dos contratos. Né? São publicadas no Diário Oficial. Muito bem. Providências contra... Pode passar a próxima. Providência contra os servidores envolvidos. No dia 3 de junho de 2015, o governo exonera o diretor e o superintendente da SUD. Quem são exonerados? Maurício Fanini e Jaime Sunier Neto. Quando foi isso? Dia 3 de junho de 2015. Praticamente há 2 anos e meio atrás. Próxima lâmina, por favor. No dia 8/6 de 2015, 8 de junho, os engenheiros Bruno Hirt e Evandro Machado tiveram seus contratos de trabalho rescindidos. Eram contratados CLT pela Paraná Educação após teste seletivo. E também no dia 8/6, próxima lâmina, é feita a demissão da engenheira Joseli Teixeira, que assinou a medição de 99,51% da obra. Próxima lâmina, como vocês podem ver, está sob segredo de justiça, mas Bruno Hirt e Evandro Machado apresentaram um reclamatório trabalhista contra o Estado do Paraná questionando suas demissões. E os processos correm em segredo de justiça. Próxima lâmina, por favor. A Procuradoria-Geral do Estado propôs diversas ações civis públicas, tem improbidade administrativa acumuladas com danos morais e ressarcimento ao erário. Por favor, próxima lâmina. Essas são 5 ações com pedido de indenização por danos materiais e por danos morais coletivos, no valor de 41 milhões, 5 ações de improbidade administrativa contra todas essas pessoas que estão nominadas, né, nessas ações. Eu, inclusive, entendo que faltam pessoas aí nessa nominata, mas isso quem tem que julgar não sou eu, é a Justiça. O que
a mim parece, né, eu podia trocar na última lâmina para não cansar as suas excelências, é que ainda existem ações de improbidade ajuizadas pelo Ministério Público do Paraná, decorrência do inquérito civil público, e também, é claro, né, atuação na esfera penal, o inquérito policial, que não consta desses documentos aqui, porque não foram objetos nem do pedido de informação e também não tive eu, embora tivesse buscado querer acesso ao inquérito policial, reconheço que não consegui o documento. Eu quero dizer aos senhores, e que, como todos puderam constatar aqui, de forma clara e objetiva, governo não é feito pela decisão isolada de alguém. O governo tem um processo burocrático e administrativo de pessoas que exercem funções públicas de responsabilidade, funções essas que são fruto, naturalmente, muitos de concurso público, teste seletivo, de escolha de nomeação de livre provimento, e que, como os senhores puderam ver, esse caso que nós estamos tratando aqui é específico de uma obra. Mas vou repetir, o modus operandi é o mesmo. Os personagens são os mesmos. Os engenheiros, diretores, superintendente, todos eles, é tudo igual. Os senhores viram no gráfico que para chegar a uma decisão ao chefe do Poder Executivo, 11 pessoas, incluindo o chefe do Poder Executivo, 12 pessoas interagem. Passa por um Conselho de Gestão do Estado, integrado por secretários de Estado, que foram, os senhores viram a ata do Conselho, integrado pelos secretários, aonde foi? O secretário da Educação, Paulo Schmidt, o superintendente da SUD, Jaime Sunier, e o Jorge Verquelin, que eu, na época, não sei se era diretor-geral, ou ainda que função que ele exercia, mas creio que era diretor-geral da própria SEET. Estou dizendo isso por quê? Porque eles foram lá dizer para o Conselho que está tudo ok, a obra está ok, é necessário o aditivo. Os senhores vão de convir comigo. Fica muito fácil aos malandros nesse país aqui roubar e depois se defender acusando as pessoas. Virou moda nisso. Virou moda, Tadeu. O senhor, inclusive, cansou da tribuna de falar isso aqui, nós falamos, inclusive, muito disso, quando, né, envolvem, naturalmente, outras pessoas da política do nosso país. E no caso do Paraná, fica muito fácil, por exemplo, o delator, inclusive, olha, foi lá, faz uma delação, o filho dele está na ação, o filho dele não fez delação, a irmã também, todos os outros funcionários também não. Aí fica fácil, eu vou lá, sou preso, faço delação, sou solto, recebo a coleirinha no tornozelo, não é isso? E pronto. A minha palavra é que tem valor. Os político virou criminoso, está tudo criminalizado. Agora, como fazer para poder provar negativamente que não é? Como fazer? O fato, minha gente, senhoras deputadas e senhores deputados, é que esses documentos aqui demonstram a cadeia de controle e comando que deveria se ter numa obra pública. Foram seguidos os ritos, foram seguidos os pareceres. Até quando essa questão foi tratada de uma forma que alguém dissesse não? Foi quando, no dia 10 de março de 2015, o procurador jurídico da SEET, que é procurador do Estado, Coube, disse não ao aditivo. Porque quem imagina, alguém vai instaurar uma obra, pega a ficha e diz o seguinte, eu tenho tantos por cento, imagina, instaurar a sindicância, eu sou engenheiro. Eu não sou engenheiro, todos sabem,
Eu fiz direito, sou advogado, mas fui 2 vezes, aqui ontem até bem lembrado, fui 2 vezes presidente da Coapar, construí muito nesse Estado. Tenho orgulho do que nós fizemos. Toda vez que eu ia numa obra, eu não sou engenheiro, mas eu sabia medir que tamanho que estava a obra, deixa eu ver aqui como é que está isso, como é que está a medição, como é que nós podemos, como é que se está regular ou não está. E assim, sejamos realistas. É muito, muito estranho tudo isso que aconteceu, e com tantas pessoas assinando embaixo disso. O fato é que a gente percebe que 2 anos e meio passados, na verdade, quem está na berlinda hoje são os políticos, presidente Traiano. O governador Beto Richa, acusado, o deputado Traiano, o deputado Plauto, enfim, os que foram acusados, porque ficou fácil a gente se defender, a pessoa defender e dizer, não, o culpado é isso. Os senhores sabem muito bem o tamanho dos desdobramentos. Sexta-feira, ou quinta-feira, ou sábado, foi preso o senhor Maurício Fanini. Foi preso pelo quê? Por lavagem de dinheiro. Que, pelo que eu percebi, foi a mais fácil de prender mesmo criminosos. Né? Por quê? Porque está constatado. Recebeu dinheiro na conta, fez compra de joias e de outros utensílios. Está comprovado. Sabe o que vai acontecer com o deputado Requião Filho? O Maurício Fanini vai fazer delação premiada. Vai fazer delação premiada, vai falar que como é que chama ele? Que o Eduardo Lopes de Souza, tudo que ele falou é verdadeiro. Puxa vida! Ou seja, a mentira ela é repetida para quê? Para os malandros escaparem da cadeia, de serem punidos pela justiça. Que daí faz o acordo de delação premiada e fica resolvida a questão dos malandros. Eu entendo assim, tanta documentação que tem hoje o Ministério Público, Federal, Estadual, sobre essas pessoas que desviaram esses recursos. Sinceramente aqui, o que tem que ter são medidas. Agora, acusar as pessoas ficou muito fácil. Acusar. A acusação virou a forma dos malandros se escaparem, né, da mão da justiça. E acusar político é a coisa mais fácil do mundo. Virou moda no Brasil hoje. Não que muitos não mereçam isso. Merecem. Mas ficou fácil. Qualquer um é acusado hoje e é culpado. Qualquer um. Não tem ninguém que hoje seja político que esteja à margem desse processo. E se os senhores acham que vai melhorar, eu vou lhe dizer, não vai melhorar, vai piorar. Então, ao concluir, deputado Tadeu Venere, senhora deputada, senhores deputados, demais deputados dessa casa, eu quero dizer o seguinte, a intenção aqui foi fazer com que, numa demonstração de respeito por todos aqui nessa casa, pudéssemos ter acesso aos documentos. E, deputado Tadeu Venere, qualquer documento que a oposição solicitar, será fornecido. Qualquer documento. Qualquer documento será fornecido. Nós temos absoluta necessidade de ter transparência nessa questão aqui. Porque o governador Beto Richa está sendo assassinado politicamente. É um assassinato da reputação dele que está se fazendo. Como está também se assassinando a reputação do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, com a tentativa de se assassinar a reputação do Ademar Traiano, do Plauto Miró Guimarães e de outras pessoas. O fato, permito na sequência, eu tenho ainda tempo para poder permitir uma parte. O fato é que, deputado Tadeu, eu tenho aqui esses documentos, tenho a resposta, nós queremos, certamente faremos isso oficialmente através do canal competente, que é a mesa da Assembleia Legislativa, mas o que eu quero dizer, muito antes do prazo previsto, é que eu confesso que não imaginava, ao ler os documentos, deputado Raso, que eu recebi os documentos e fui ler os documentos. Quando eu li os documentos, eu me surpreendi, porque, infelizmente,
a cadeia que foi criada para poder fraudar o erário está muito bem documentada. E essas auditorias, essas sindicâncias, processo administrativo, identificaram claramente como é que essa questão se processou, e, na minha avaliação, muitos têm que dar explicações, e mais do que explicações, naturalmente, depois de ser avaliado, tem que ser punido. Pois não, deputado Rasca. Vossa Excelência traz um formato administrativo de como um governador decide, lá na ponta, um ato administrativo em relação às obras do Estado. Eu fui chefe do Departamento de Obras do governo Requião I, cheguei a acompanhar 1.700 obras no mês, entre reformas, escolas novas, e o procedimento é o mesmo, de lá até aqui. Claro. Qual governador que não assinaria os documentos apresentados depois de passar por todas essas instâncias? Qual? Qual governador? Então, está responsabilizando a ponta de onde se devia responsabilizar a origem. Porque isso não aconteceria se não tivesse um conluio na origem, entre o engenheiro, o diretor, o fiscal. Né? Então, o conluio está na origem. Então, essa responsabilização que faz ao governador por ter assinado esses aditivos, depois de passar por todas essas instâncias, inclusive jurídicas e técnicas, né, é muito pesado para o gestor público. Não só o governador, como o prefeito também, quando ele assina. Né, e ele está mais próximo ainda. Agora, como governador, por exemplo, no meu caso, como é que o governador Requião ia nas 1.700 obras? Ele tinha que confiar na equipe. Né, e foi essa confiança na equipe que fez com que esse documento chegasse daquela forma e teve a assinatura e anuência do governador. Eu pergunto aqui, nós temos aqui quase 50 deputados. Se tivesse na condição do governador, assinaria ou não? Assinaria ou não? Então, eu acho que Vossa Excelência explicou muito bem. Esse é o rito. Né? Se ele não é perfeito, se ele não está perfeito, ele tem que ser aperfeiçoado, melhorado, tem que ser, talvez tenha que criar como a gente chegou a ter no segundo e terceiro governo, né? Aí tinha uma equipe de acompanhamento em cima dos grandes projetos, não eram de todos, em cima dos projetos que eram considerados estratégicos para o Estado, e lá tinha a bandeirinha vermelha, a bandeirinha azul, a bandeirinha amarela das informações que vinham. Se ela estava correta ou não, né? Era difícil saber, mas mesmo assim reduziu-se bastante. Então, eu acho que ficou bem claro essa explicação em relação à assinatura do gestor público no processo. Eu acho que isso esclarece muito essa situação. Agradeço, deputado Rasca. Eu quero concluir a minha fala dizendo que houve, é claro, um claro conluio entre o proprietário da construtora Valor e os servidores da SUD para desviar recursos públicos. Isso é evidente. O que compete ao Estado é fazer a apuração e o ressarcimento do dano ao erário. Os bens do senhor Eduardo Lopes de Souza, bens automóveis muito caros, apartamento de luxo e outros bens, estão bloqueados pela Justiça. Além disso, deputados e deputada, todos os outros têm que arcar com as suas responsabilidades, o Estado vai ressarcir o dano promovido ao erário. E todos aqueles que desviarem dinheiro público têm que ser punidos. Aqui, nós procuramos, de forma objetiva, transparente, demonstrar o que aconteceu especificamente num contrato que se reproduz em todos os outros que estão questionados. Agradeço a atenção de todas e todos, né, e espero aqui ter podido informar a Casa o que consta desses documentos que serão entregues formalmente, através da mesa diretora, ao autor do requerimento, que é o deputado Tadeu Werner e os demais deputados que requereram, né, como um pedido de informação que foi aprovado pela unanimidade da Assembleia Legislativa.
Obrigado a todas e todos. Paz e bem.